Quando foi a última vez em que se sentiu vivo, pensando por conta própria, seguindo um real propósito, sentindo a si mesmo em boa forma, imparável? O problema da sociedade atual é que a cultura e a rotina que impõem em seu rumo tenta de todo modo tirar a sua energia vital, quebrando a sua personalidade com padrões e te forçando a dar a atenção para distrações ou assuntos que, independente do quanto discuta, nada mudará. Como as pessoas, por exemplo, que discutem política hoje em dia. Parece sábio, intelectual estar por dentro da política. Mas me diga, independente do quanto saiba, quando foi que mudou algo? Afinal, na democracia, entre aspas, todos votam igual. E do que adianta você perder tempo tentando se conscientizar dos problemas e situações políticas do país, se tem uma massa enorme de pessoas que irão votar sem consciência alguma? Lembre-se, na democracia os idiotas definem, porque estão em maior número, sempre. E assim seguimos, em uma sociedade vazia, em um propósito decepcionante. E tudo o que deveríamos controlar, no caso, a vida pessoal e individual, nos esquecemos, deixamos de lado, ridicularizamos e não respeitamos de modo algum. Aliás, isso é o que mais dói. Porque normalmente não são as pessoas ao redor que te desrespeitam para valer, mas sim você mesmo, diante do que escolhe comer, das palavras que expressa sem pensar, das bebidas que usa para esquecer dos problemas, das ações impulsivas e sentimentais. Você está cercado de vontades, desejos, pecados que acredita serem seus, quando na verdade é apenas o que te influenciaram a pensar e querer. E as redes sociais, então? Você pensa que decide o que irá assistir, e em poucos minutos está lá, vendo tudo o que o algoritmo quer que veja. Essas influências sutis da modernidade vão aos poucos contaminando seu cérebro, enraizando pecados e asfixiando a sua lógica. Por isso não pensa com tanta qualidade quanto antes, e por essa razão não sente a mesma disposição de fazer o que precisa. É todo esse excesso de informações, ou manipulação psicológica da modernidade, através de músicas, propagandas, distrações e substâncias. Até mesmo seu alimento anda contaminado, com altos níveis de alguma química que nem deveria cogitar em consumir. Esses elementos e circunstâncias da modernidade, essa industrialização, emburrecimento dentro da cultura, falta de investimento na educação, distrações pecaminosas. Parece até que sou um conservador citando tudo isso com desprezo, mas na verdade só fico perplexo com o tanto que a sociedade caiu nessas armadilhas como tolos e de forma rápida. Sem o uso do cérebro, sem individualidade, sem criticidade, sem nenhum amor próprio por elas mesmas. E por conta desse comportamento irracional, são dominadas por vícios, sejam da carne ou da mente, através de vontades que obviamente não são racionais e sim impostas, para que consuma e viva tudo o que há de mais desnecessário, esquecendo o necessário. E quando você se esquece do necessário, é bem fácil de esquecer de si mesmo também. E no fim, deixar a sua essência de lado, esvaziando seu caminho a cada dia que passa.
Por isso a modernidade é tão nociva. Você, no meio de distrações e coisas que certamente não precisa, tende a deixar de lado o seu significado, a sua força. E pior, usa pouco o seu raciocínio. Você pega, por exemplo, a situação atual das inteligências artificiais e o uso que fazem em relação a elas. Você acha lindo, inovador, um máximo. Porém, quanto mais usa, menos pensa. Afinal, a IA faz tudo por você hoje em dia. E quando você pensa menos, obviamente a sua criatividade desanda, seu raciocínio fica lento e a sua lógica não é estimulada e nem se desenvolve. Ou seja, você emburrece. Por isso tem IA para tudo quanto é lado. Facilita alguma coisa? Deixa prático o seu dia a dia, com certas situações, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, é mais um instrumento do sistema para te confortar e emburrecer. Conforto apático. Falando em conforto, as pessoas estão tão mal acostumadas com o ato de seguir um processo e ter paciência para adquirir resultados, que hoje tentam acelerar literalmente tudo. Até ler um livro. Estabelecem um método ou um segredo para ler mais rápido, ler tantas páginas em tantos minutos. E nisso também querem músculos rápidos e por isso ingerem sei lá quantas substâncias, focando menos no treino e alimentação e mais em substâncias químicas. Emagrecimento, a mesma coisa. Algo simples, que agora almejam tomando outro remédio em vez de seguir o processo básico para emagrecer com saúde. Estudar, mais um remédio para melhorar a sua concentração. E quando não estão burlando o progresso, decidem relaxar, se afundando em um sofá enquanto maratonam uma série, ou deitam também na cama e rolam a tela do celular por vários e vários minutos, no fim nem se lembrando do que realmente assistiu ali. E no meio desse cotidiano, dessas decisões, depois não entendem o porquê suas vidas são tão vazias ou tediosas. Afinal, se você não tem nenhum hobby decente, nada que estimule a sua personalidade e os progressos em si, que deveriam te moldar através da dificuldade e da dor, você facilita com remédios que podem até parecer milagrosos, mas te cobrarão caro daqui a alguns anos. Entenda, se você conquista sem esforço, se alcança um nível sem de fato ter trabalhado para isso, a conquista não terá a mínima graça. E você não terá desenvolvido nada. Viverá sempre dependente de remédios ou de circunstâncias que facilitem o seu rumo. Não só se enfraquecendo com isso, como também tentando ignorar o fato de que se sente um lixo por conta desse fator. Já que se você não se esforçou realmente, se não evoluiu para crescer, então não será digno, não terá significado, e a conquista de nada valerá. E é um conforto tão apático. Não pensam, não se esforçam o suficiente, não possuem prazer em nenhum progresso. Apenas aceleram tudo, se comparando com os outros, se tornando frustrados e transformando o caminho inteiro em um completo vazio. É como a pessoa que do nada fica rica. Sabe quais são as chances dela ficar pobre novamente? Altíssimas, pois sem o esforço, ela não dá valor ao dinheiro que ganhou. E a tendência de gastar tudo o que tem é quase certeza. Portanto, é lógico que a sua vida não tem significado. É óbvio que não se sente bem consigo mesmo. Pois quanto mais conforto coloca na sua vida, quanto mais praticidades e facilidades adotar em seu rumo, menos significado terá o seu caminho. Consequentemente, você não terá identidade, nem uma personalidade forte, nem mesmo lógica, porque nada disso se desenvolveu, já que você decidiu pegar atalhos ou pular a etapa da dor. Esta,
que é o que realmente traz para ti o propósito. E daí que está sozinho. Você realmente se sente mal por estar só? Prefere o quê? Círculo de amizades que só falam as mesmas coisas e frequentam os mesmos lugares? Quase como se vivesse em um loop? Se idiotizar, se distraindo, afastando-se do seu caminho individual e percorrendo um rumo coletivo? Conhecer uma pessoa legal, namorar, casar e depois se divorciar, perdendo o seu sonho, talvez até pagando pensão e nem conseguindo ver o seu filho direito porque a pessoa não quer ou entrou em um novo relacionamento? Eu sei, aqui eu peguei um pouco pesado talvez, mas não é essa a realidade de muitos. E interagir com pessoas já foi uma experiência incrível, porque tinha solidez, confiança, lealdade, mesmo que brigassem, mesmo que não gostassem um do outro. As pessoas tinham mais maturidade para lidar com essas desavenças ou discordâncias. Já hoje, bastou um probleminha e não querem mais. Bastou um ato seu que outros não gostem e já perdem o interesse em ti. E caso não queira fazer tal coisa que outros querem, logo é excluído, esquecido, substituído. Basicamente, se socializar hoje, se relacionar, virou um poço profundo de decepções e desgastes, onde você tem que agradar, estar presente, pisar em ovos, contar sua vida inteira, para então ser incluído. Caso contrário, não serve. Se você não é uma boa distração, dificilmente as pessoas vão se interessar por ti. Pelo menos a maioria, a massa. E é por isso que tem que cortar essa socialização. Como prioridade. Não a ponto de ser um eremita, óbvio. Mas veja bem, não seria bem melhor você se concentrar no seu caminho individual, focando nos seus aprimoramentos e necessidades, corrigindo o que tanto te incomoda ou te atrasa, e com o tempo, se desenvolver a ponto de naturalmente fluir com a vida e conhecer pessoas que seguem na mesma direção que você? Entende? Socializar não tem que ser uma obrigação ou algo que faz para não sentir carência e nem solidão. Socializar deve se definir de forma natural, um ato em que, seguindo a sua própria direção, se conecte do nada com o propósito do outro, sem muito planejamento. Pode ter certeza que desse modo as chances aumentam de conhecer pessoas realmente interessantes e que sejam boas para a sua vida, que de fato somem algo. Então, se quer uma dica sobre isso, menos carência e mais foco em si. Dê mais propósito para quem você é. Conheça melhor a si mesmo. Porque com o tempo, esse desenvolvimento fará com que flua suavemente pelo mundo, atraindo conexões reais, não distrações estúpidas. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.